Então vamos lá, gente. Então, como eu já tinha comentado com vocês, né, no final da última aula, hoje vai ser uma aula para a gente falar sobre as construções com régua e compasso, que é basicamente uma aplicação do conteúdo que a gente já viu até o momento. Então, primeiro eu quero explicar um pouquinho, né, o que é possível fazer com régua e compasso e o que não é possível, quais são as regras e qual é a formulação algébrica disso. Então, primeiro, com esses instrumentos é possível fazer traçado de paralelas, subdivisão de um segmento de reta em N partes iguais, bissecção de um ângulo. A gente vai provar na aula de hoje que a trissecção não é possível de ser feita com régua e compasso, mas a bissecção sim. E a construção a partir de um polígono regular dado de um quadrado de igual área. Agora, se a gente pegar um círculo, a gente vai ver que não é possível construir um quadrado de igual área. Isso também vai ser provado na aula de hoje. Então, o que não foi possível ser feito com régua e compasso é a duplicação do cubo, quer dizer, dado um cubo, a partir de um cubo dado, construir um outro cubo com o dobro do volume. Não foi possível fazer a trissecção de um ângulo e nem a quadratura do círculo, ou seja, né, dado um círculo, construir um quadrado de mesma área. E então isso aqui tudo a gente vai provar. Então, quais são as regras da construção com régua e compasso? Então, a gente pode traçar uma reta a partir de dois pontos já construídos. A gente pode traçar um círculo a partir de seu centro já construído e passando por um ponto também já construído. Então, assim, a primeira regra aqui que é permitida é como se tu pegasse a régua e passasse por dois pontos dados. A segunda é pegar dois pontos dados, bota a ponta fixa do compasso em um dos pontos e a outra ponta no outro ponto e traça o círculo. E a gente pode determinar as intersecções, né, de reta com reta, círculo com círculo ou reta com círculo. Então, essas aqui são as nossas regras. Isso é permitido fazer com régua e compasso. E o que é proibido fazer? A gente não pode traçar um círculo de raio arbitrário. A gente também não pode usar a graduação nem da régua e nem do compasso. Também não podemos tomar sobre a reta ou o círculo um ponto arbitrário. A gente pode sempre construir os pontos, mas não podemos tomar pontos arbitrários. E também não podemos deslizar a régua até uma certa posição. Então, se eu quero, por exemplo, traçar duas retas paralelas, eu não posso deslizar a régua e traçar uma reta paralela só deslizando a régua. Não, a gente tem que fazer toda a construção. E a gente vai dar uma formulação algébrica. Mas antes dessa formulação algébrica, pessoal, eu fiz aqui uns exemplinhos de construção com régua e compasso só para a gente fixar o que significa, né? Quais são as regras, aquilo que é permitido fazer. Então, eu vou fazer aqui a construção de retas paralelas. Sempre, quando a gente faz construção com régua e compasso, a gente parte de um conjunto de pontos dados. Então, aqui, A e B são dois pontos dados, é o nosso conjunto inicial. Então, a partir desses dois pontos, a gente pode traçar uma reta entre esses dois pontos. E a gente também pode traçar o círculo que tem o centro A e passa pelo ponto B. Então, isso aqui tudo é permitido. Aí eu posso também traçar o círculo com centro em B e que passa pelo ponto A. E posso marcar as intersecções. Então, aqui eu construí o ponto C a partir da intersecção desse círculo com a reta. E a partir desse ponto C que foi construído, agora eu estou fazendo um novo círculo de centro C que passa por B e posso marcar as intersecções. Então, agora eu estou construindo o ponto D e construindo o ponto E. Então, aqui, pessoal, o conjunto inicial foi A e B, esses dois pontos. Aí, do A e o B, eu construí o C. Isso aqui, tá? Eu estou dizendo que eu construí o C em uma etapa partindo desse conjunto inicial aqui, que eu vou chamar depois de P0. P0 é o conjunto dos pontos iniciais. Então, aí eu construí o C em uma etapa. Depois eu construí o D em uma etapa partindo do conjunto ABC. Ou em duas etapas, se eu for contar a partir de AB.
E o E eu construí em uma etapa a partir do ABCD, ou em duas etapas se eu partir do ABC, ou em 3 etapas se eu partir do AB. Então é isso aqui, mas todos esses pontos aqui, esses 3 pontos foram construídos. E aí é claro que a partir desses 2 pontos aqui, a gente pode, que foram construídos, né, a gente pode traçar a reta. Então aí a gente fez a construção aí de 2 retas paralelas usando régua e compasso. Vamos ver como é que se faz a dissecção de um ângulo, que eu falei para vocês que dava para fazer e que a trissecção não vai ser possível. Então, partimos agora do A, B e C dados. Posso traçar a reta que passa por A e B. Também posso traçar a reta que passa por A e C. Posso pegar o círculo de centro A e que passa por B. Aí eu vou marcar a intersecção do círculo com essa reta. Então, agora eu construí esse ponto D a partir do ABC que foram dados. E aí eu fiz a construção do círculo de centro D, que passa pelo ponto A. E fiz a construção do círculo de centro B e que passa pelo ponto D. E marquei aqui a intersecção entre esses 2 círculos. E aí agora eu traço a reta que passa pelo ponto A e pelo ponto E. E isso aqui vai me dar a bissecção deste ângulo aqui. Então percebam de novo, tá? A construção, tá? Para reforçar. A, B e C foram pontos dados. O D foi construído em uma etapa a partir do ABC e o E foi construído em 2 etapas a partir do nosso conjunto inicial ABC, tá? 2 pontos construídos. E mais um exemplinho de ponto médio, tá, gente? Então agora A e B é o nosso conjunto de pontos inicial. Traçamos a reta que passa por A e B, círculo de centro A que passa por B, círculo de centro B que passa por A, marca a intersecção dos 2 pontos, marca a intersecção dos 2 círculos, tanto em cima quanto embaixo, e traça a reta que passa por esses pontos. Aí a gente vai ter aqui o nosso ponto médio. Então aqui o ponto médio foi construído a partir do A, B, C e D. Ou se a gente for contar aqui, ó, o C foi em uma etapa a partir do AB, o D foi em 2 etapas a partir do AB e o M foi em 3 etapas a partir do AB. Tá, gente? Então é isso aí, tá? Exemplos para vocês fixarem bem o que quais são as regras, né, da construção com régua e compasso. Agora vamos lá para a nossa formulação algébrica. Então, os pontos do plano R2 de intersecção de 2 retas ou de 2 círculos ou de uma reta em um círculo que forem obtidos com régua e compasso a partir de um conjunto de pontos P0 dado, são ditos pontos construtíveis em uma etapa a partir de P0. Então, se a gente pega ali a partir do P0, que eu expliquei para vocês, vocês fazem ali intersecção de reta com reta, círculo com círculo, reta com círculo e constroem um novo ponto. Aí tu tá fazendo isso em uma etapa, mas tu pode fazer isso N vezes. Um ponto pode ser construtível em N etapas. Então a gente diz que um ponto P em R2 ele é construtível a partir de P0 se existe uma sequência finita de pontos P1, P2, até Pn em R2, tais que para cada J, PJ é construtível em uma etapa a partir do conjunto anterior, né, que é o conjunto inicial P0, mais os pontos que foram construídos, né, do P1 até o PJ-1. Então é isso aí, pessoal. Isso que significa ser um ponto construtível. E qual é a ideia da nossa formulação algébrica desse problema? A cada ponto PJ com coordenadas XJ e YJ construído, a gente vai associar um subcorpo KJ obtido pelo corpo anterior, KJ-1, adjuntado das coordenadas desse ponto. Isso aqui, tá, pessoal, vai ser um subcorpo de C, mas um pouco mais, tá? Isso aqui é, na verdade, um subcorpo de R, porque a gente está tomando pontos no plano, em R2. Então, esse X e esse Y que vão aparecer aqui nas coordenadas são, na verdade, valores reais. Então, a gente pode
considerar toda a formulação algébrica dentro dos reais. Então, outra coisa que a gente tem que observar, eu sempre vou partir do K0, que é o meu corpo inicial. O K0, ele é o corpo gerado pelos pontos do P0, aqueles pontos iniciais. E como eu estou falando em corpo e que está dentro dos reais, a gente sabe que todo subcorpo aqui vai conter os racionais. Então, o K0 é, no mínimo, os racionais. Pode ser racionais adjunção mais alguma coisa, mas pelo menos a gente vai partir dos racionais. Então, se a gente pega ali, o meu conjunto inicial é o ponto 0, 0 e 0, 1. Se a gente for adjuntar essas coordenadas em Q, isso vai dar o próprio Q. Agora eu poderia pegar o 0, 0 e o 0 raiz de 2. Daí o corpo vai ser Q adjunção raiz de 2. Entenderam? Então, e aí a partir desse corpo, a gente vai adjuntando as coordenadas de cada ponto que for construído. E isso aqui vai me dar um encadeamento de corpos, todos eles dentro dos reais. Esse lema aqui, tá, pessoal? Na verdade, ele é o lema-chave para aquelas questões da construção com régua e compasso. As coordenadas xj e yj do ponto construtível PJ, adjuntadas ao corpo KJ-1, são raízes de polinômios quadráticos com coeficientes em KJ-1. Então é isso. Ponto construtível vai ser raiz de polinômio quadrático. Não estou dizendo que vai ser um polinômio quadrático irredutível. Não precisa ser, mas com certeza é a raiz de um polinômio quadrático. E aí, como é que é a demonstração? É basicamente geometria analítica, pessoal, porque aqui o ponto construtível ou ele provém da intersecção de duas retas, ou de dois círculos, ou de uma reta e um círculo. Então a gente vai olhar cada um desses casos, olhar as equações das retas e dos círculos, olhar as intersecções e ver que satisfaz o que a gente quer. Então não tem nada praticamente nada de algébrico aqui na demonstração desse lema. Então eu vou considerar aqui o primeiro caso, o PJ sendo obtido pela intersecção de uma reta com um círculo. E aí eu vou considerar os pontos A, B, C e D, onde o A é diferente de B, o C é diferente de D, e todas essas coordenadas aqui estão em KJ-1. Observem, né, como eu falei para vocês, como o menor corpo possível é o dos racionais, então sempre existe esses pontos, tá? Não tem problema aqui de ser um corpo finito, onde eu não pudesse pegar pontos distintos, tá? Isso aqui pode acontecer porque o pior dos casos é os racionais. Então, ok, eu posso tomar esses 4 pontos com todas as coordenadas em KJ-1. E aí eu vou pegar R, a reta determinada pelos pontos A e B, por isso que eu peguei pontos distintos, e C, o círculo de centro C e que passa pelo ponto D, tá ok? E aí eu vou chamar de W o raio de C. Então, pessoal, aqui é só olhando para a equação do círculo, tá? Porque o círculo, ele tem centro C, que tem coordenadas T e U. E o D, ele é um ponto que passa por esse círculo. Então, pela equação do círculo, o centro aqui é T e U, e o A e B é um ponto que pertence ao círculo, então o raio ao quadrado é igual a esse valor. Como a gente está dentro de um corpo, tá? Se o A, o T, o B e o U são valores dentro de KJ-1, quando a gente faz A menos T ao quadrado e soma com B menos 1 ao quadrado, este valor todo aqui vai estar dentro de KJ-1. Então, o W ao quadrado está aqui dentro. Ok, equação da reta R. Se o R for diferente de P, tá aqui, ó, Y menos Q, aqui tá o coeficiente angular, X menos P, tá? Só para vocês lembrarem aqui, a reta é determinada por A e B, tá? A e B é PQ, RS. Então, isso aqui é a equação da reta se o R for diferente do P, e se o R for igual ao P, quer dizer que a coordenada X aqui é igual, a gente está numa reta na vertical, então a equação aí vai ser X igual a R. E a equação do círculo é essa aqui, né? O centro aqui é dado pelas coordenadas T e U, e W é o seu raio. Bom, então agora se a gente pega um ponto que está na intersecção da reta com o círculo.
Então, esse ponto aqui, PJ, de coordenadas XJ e YJ, a gente pode substituir aqui na equação da reta. E aqui na equação da reta, a gente isola o YJ. Então, é isso que foi feito aqui. Pega na equação da reta, isola o YJ e substitui na equação do círculo. Então, aqui ficaria XJ, uma expressão aqui em termos de XJ, que é essa aqui. Tudo isso aqui elevado ao quadrado igual a W ao quadrado. Então, daqui a gente já tira que, nesse caso, o XJ satisfaz uma equação quadrática. Porque aqui todos esses coeficientes aqui estão dentro de KJ menos 1. Então, tá, se o R for diferente de P, temos isso aqui para o XJ. Então, XJ é a solução de uma equação quadrática sobre KJ menos 1. E no caso da equação x igual a R, então a gente tem XJ, é XJ igual a R, mas R é igual a P aqui, não tem problema. E aqui daí ficaria XJ ao quadrado menos R ao quadrado igual a 0, que também vai ser uma equação quadrática. Daí, como eu falei para vocês, não estou falando aqui que tem que ser irredutível. E analogamente, YJ é a solução de uma equação quadrática. Bom, ali na equação anterior eu isolei o XJ, eu isolei o YJ, daí agora eu posso isolar o XJ e fazer um argumento análogo para mostrar que o YJ também é a solução de uma equação quadrática com coeficientes em KJ menos 1. Tá, e agora, segundo caso, o PJ é obtido pela intersecção de duas retas. Muito bem, então, ok, pega aqui a equação dessas duas retas, A, B, C e D, coeficientes em KJ menos 1. E como essas retas aqui, elas têm intersecção, né, quer dizer que elas não são paralelas. Então, aqui o A é diferente de C. Ok, então, igualando aqui as duas equações, isso aqui vai me dar que C menos AXJ mais D menos B é igual a 0. É só agora a questão de isolo o XJ e eleva essas coisas aqui ao quadrado. E isso vai dar que o XJ é uma solução de uma quadrática com coeficientes em KJ menos 1. E a mesma coisa com o YJ, tá, pessoal? Só que daí aqui, ó, a gente isola XJ aqui na primeira equação, isola o XJ na segunda equação, iguala, né, os dois XJ e vamos ter que o YJ vai ser a solução de uma equação quadrática. E o terceiro caso é quando o ponto ele é obtido pela intersecção de dois círculos. Então, eu vou novamente, tá, considerar aqui 4 pontos, com o A diferente do B, o C diferente do D, todas as coordenadas em KJ menos 1. E aí eu vou chamar de C1 o círculo de centro A e raio AB, que eu vou chamar de L. E C2 o círculo de centro C e raio CD, que eu vou chamar aqui de W. Então, aqui eu tenho a equação do círculo C1, a equação do círculo C2. E aí, se eu pegar aqui, ó, passo o L ao quadrado para o outro lado, eu vou ter uma equação dando 0. W ao quadrado passa para o outro lado, também vai ter uma equação dando 0. Que é isso aqui que eu coloquei aqui embaixo. Aí, abre todos os quadrados possíveis, simplifica o que puder ser simplificado. Então, aqui os x ao quadrado vão ser simplificados, o y ao quadrado vai ser simplificado. Agrupa os termos, vai dar essa expressão que está aqui embaixo. Agora, como o PJ ele está na intersecção dos dois círculos, ele satisfaz a equação 1 e a equação 2. Então, eu posso substituir aqui, ó, nessa igualdade aqui, o x por xj nos dois lados, o y por yj, e vai me dar essa equação aqui. Aí, como é que eu faço para mostrar que o xj e o yj satisfazem uma equação quadrática? Bem, nessa equação aqui de baixo, isola o xj e substitui em uma das equações aqui em cima, tanto faz, equação 1 ou 2. Aí troca aqui o xj por toda a expressão yj e aqui teria um yj. Isso me daria yj satisfazendo uma equação quadrática com coeficientes em KJ menos 1. Aí depois isola o yj. Substitui aqui o YJ, daí vai ser uma expressão toda em termos de XJ. XJ aqui, alguma coisa envolvendo XJ aqui, e isso aqui me daria também uma equação quadrática com coeficientes em KJ menos 1.
Então, nos dois casos, tanto o xj quanto o yj satisfazem uma equação quadrática. Tá? Então, eu só escrevi aqui o que eu expliquei para vocês, isolando cada uma das coordenadas e substituindo na equação 1 ou na equação 2, cada coordenada irá satisfazer uma equação quadrática com coeficientes em kj-1, que é o que a gente queria. Então, analisamos caso a caso, todos os casos me dão que os pontos satisfazem, as coordenadas dos pontos satisfazem equações quadráticas. E aí, um corolário que a gente tem disso aqui é o seguinte: então, se tu pega PJ com coordenadas xj, yj, um ponto construtível, então, quando eu faço o grau da extensão, tá? Do kj menos 1 adjuntado com xj, yj sobre o kj menos 1, ou isso aqui é 1, ou é 2, ou é 4. E aí é só usar a torre de extensões. Porque se a gente usar cada uma das partes aqui, ou vai ser 1 ou vai ser 2. O que está aqui, pessoal, por trás desse argumento é o que a gente já viu nas outras aulas. Quando a gente tem uma extensão algébrica simples, o grau da extensão é o grau do minimal. E a gente viu que cada uma dessas coordenadas aqui, ela satisfaz uma equação quadrática sobre o kj menos 1. Então, o xj satisfaz uma quadrática sobre o kj menos 1. O que eu não sei é se esse polinômio quadrático é irredutível. Eu não sei se ele é minimal. Então, por isso que eu tenho que considerar que isso aqui esse pedacinho aqui pode ser 1 ou pode ser 2. E esse segundo pedaço? Ora, eu sei que o yj satisfaz uma quadrática sobre kj menos 1. Mas se os coeficientes estão em kj menos 1, também estão em kj menos 1 a adjunção xj. Mas o que eu também não sei é nada a respeito da irredutibilidade. Então, isso aqui poderia ser 1 ou poderia ser 2. Então, a gente tem que considerar que se os dois forem 1, o grau total é 1. Se um pedaço for 1 e o outro pedaço for 2, o grau total é 2. E se os dois aqui tiverem grau 2, então o grau total vai ser 4. Mas é uma dessas possibilidades aí. Ou é 1, ou é 2, ou é 4. E aí o teorema, ele é basicamente uma consequência desses dois resultados, tá? Se o P com coordenadas x, y é um ponto construtível a partir de um conjunto P0 de pontos dados, né, do R2, e K0 é o subcorpo de R gerado pelas coordenadas de P0, então o grau dessa extensão aqui, ó, do K0 adjunção x sobre K0 e do K0 adjunção y sobre o K0 são potências de 2. E é basicamente usar o corolário anterior e torre de extensões. Mas mesmo assim eu escrevi. Então suponha que o P com coordenadas x e y seja construtível em n etapas a partir de K0. Ou seja, né, eu estou pegando, né, o Kn, o nésimo corpo, ele é dado por Kn menos 1 adjuntado com as coordenadas x e y. E notem o seguinte, o K0 adjunção x, ele está contido em Kn por construção, pessoal, porque a gente parte do K0 e vai adjuntando pontos ali. Então, a gente está adjuntando sempre as coordenadas dos pontos. Então, em toda essa cadeia aí, o K0 está contido. Então, claro que o K0 adjunção x está contido aqui em Kn. E a mesma coisa como o K0 adjunção y também está contido em Kn, como subcorpos. Então, quando a gente pega essa extensão grande aqui, ó, do Kn sobre o K0, a gente pode quebrar isso aqui em dois pedaços. Do K0 para o K0 adjunção x e do K0 adjunção x para o Kn. Essa extensão aqui, ó, o grau dessa extensão aqui é uma potência de 2, porque aqui a gente aplica o corolário anterior. Em cada uma das etapas, toda vez que a gente vai ir do Kj-1 para o Kj-1 adjunção ali o ponto construtível, isso aqui vai ter o grau como sendo uma potência de 2. E quando a gente faz isso n vezes, isso aqui, o grau todo vai nos dar uma potência de 2. Então, como este lado aqui é uma potência de 2 e esse grau aqui, ele divide esse grau da extensão grande, então, em particular, esse grau menor aqui, ele vai ser também uma potência de 2. E um argumento completamente análogo para o K0 adjunção y. Então,
como aquela potência grande, aquele grau maior, né, aquela extensão grande é uma potência de 2, então o grau dessa extensão menor também, por dividir ela, também vai ter que ser uma potência de 2. E o mesmo argumento para K0 adjunção Y sobre K0. Uma observação, tá? Nota que se o P for um ponto construtível, a partir de um conjunto inicial, lá um corpo inicial K0, isso implica que eles são algébricos, porque aqui eu estou dizendo que o grau da extensão ela é uma potência de 2 e, portanto, ela é finita. E finita implica algébrica, porque toda extensão transcendente tem grau infinito. Feito isso, agora a gente pode... Agora vocês vão ver que isso aqui é corolário, tá? Mostrar essas questões da geometria, agora é corolário do que a gente viu. Então vamos ver por que o cubo não pode ser duplicado usando régua e compasso. Então o problema, dado um cubo, construir outro cubo com o dobro do volume utilizando régua e compasso. Solução, tá? Então, suponha, eu quero mostrar isso que vale para todo o cubo, né? Mas isso, se eu quero mostrar que essa afirmação é falsa, eu vou apresentar um cubo que não é possível tu duplicar ele usando régua e compasso. Então, eu vou tomar aqui o cubo unitário, lado 1, volume 1. E vou fixar um lado do cubo, tá? Então, aqui, digamos que eu vou fixar o lado PQ, onde eu botei um ponto sendo 0, 0 e o outro sendo 1, 0, tá? Então, esse aqui é o meu conjunto de pontos iniciais, P e Q. Então, se eu estou olhando para o corpo gerado por essas coordenadas aqui, isso vai me dar o próprio Q, porque aqui eu não estou adjuntando ninguém que não seja racional. Bem, se fosse possível duplicar o cubo, então poderíamos construir a partir de P0 o ponto alfa 0 com alfa ao cubo dando 2, ou seja, né, o volume sendo o dobro, que eu estou supondo 1, então o volume sendo 2. Isso é, o alfa teria que ser a raiz cúbica de 2, e esse ponto teria que ser construtível. Só que o alfa é a raiz de t ao cubo menos 2, e esse polinômio aqui, ele é irredutível sobre Q por Eisenstein, para Q igual a 2. Então, se eu olho para o corpo construído do K0 adjunção alfa. O K0 é Q, o alfa é a raiz cúbica de 2. Então, esse aqui é o meu K1, o corpo que eu construí. E qual é o grau dessa extensão? Aqui é do K1 sobre o K0, tá, pessoal? O grau dessa extensão aqui, como ela é uma extensão algébrica simples, é o grau do minimal. E esse aqui, mônico e irredutível, portanto, é minimal. Então, o grau dessa extensão é 3, o que é um absurdo porque não é uma potência de 2. Então, pronto, esse valor aí não é construtível. Segundo caso, trissecção de um ângulo. Então, o problema é trisseccionar um ângulo usando régua e compasso. Então, nós vamos mostrar que isto não é possível para um ângulo qualquer. Alguns ângulos bem específicos pode, mas no caso geral não. Então, o que a gente vai mostrar aqui é que o ângulo π sobre 3 não pode ser trisseccionado com régua e compasso. Então, a primeira afirmação, o ângulo π sobre 3 pode ser construído com régua e compasso a partir deste conjunto de pontos P0, tá? O 0, 0 e 1, 0. E aí eu fiz isso no GeoGebra. Então, vou mostrar aqui para vocês só, bem rapidinho, como é que se faz. Então, dados aqui os dois pontos, né, o 0, 0 e o 1, 0. Aí eu tomei o círculo de centro A e que passa por B, o círculo de centro B e que passa por A, o ponto C é a intersecção dos dois círculos. Aí aqui a gente traça o segmento de reta, né, ligando o A e o C, o segmento ligando o B e o C e o segmento ligando o A e o B. Pronto, isso aqui já vai gerar um ângulo de 60 graus, que é o que a gente queria, né? π sobre 3. Então tá. π sobre 3 ele pode ser construído com régua e compasso a partir desse conjunto inicial. Se
Se θ igual a π sobre 9 for construtível, então gama, sendo o cosseno de π sobre 9, também o seria, e o beta, sendo 2 vezes o cosseno de π sobre 9, também seria. Então isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem um exercíciozinho, tá? Se esse cara for construtível, o cosseno dele também vai ser. A mesma coisa vale para o seno, tá, pessoal? É equivalente, pode fazer para o seno ou para o cosseno. E aí a gente usa essa equação aqui da trigonometria, que o cosseno de 3θ é 4 cosseno ao cubo de θ menos 3 cosseno de θ. E aí, tomando nessa equação o θ como sendo π sobre 9, isso vai nos dar cosseno de π sobre 3, como sendo 4 cosseno ao cubo de π sobre 9, menos 3 cosseno de π sobre 9. E, bem, o cosseno de π sobre 9 é gama, então só substituindo isso aqui como sendo gama. Multiplica a equação por 2. Isso vai nos dar 1 igual a 8 gama ao cubo menos 6 gama. Que eu posso só reescrever isso como 2 gama ao cubo menos 3, que multiplica 2 gama. Só que 2 gama é beta. Então, isso me daria a equação beta ao cubo menos 3 beta menos 1 igual a 0. Ou seja, né, o beta é a raiz deste polinômio que está aqui. Aí agora, mais um exercício para vocês. Provarem que este polinômio é irredutível sobre Q. A minha dica é aplicar f de t mais 1 e um exercício da lista 1. Né, que se f de t mais 1 é irredutível, esse aqui vai ser irredutível. E vocês vão ver que quando aplicarem o f de t mais 1, vai dar para usar Eisenstein. Vai ser bem fácil. Então, a gente tem esse conjunto inicial aqui, o P0. Portanto, o K0 é o Q, que é só pegar o corpo gerado por essas coordenadas. E quando a gente for olhar o K0 adjunção beta sobre o K0, isso aqui vai ser Q adjunção beta sobre Q, que é uma extensão simples e, portanto, e algébrica, e, portanto, o grau da extensão é o grau do minimal. Uma vez que nós estamos, isso aqui é mônico, né, e eu estou falando que é irredutível, e vocês vão verificar, então o grau dessa extensão aqui é 3. E, de novo, a gente chega num absurdo porque não é uma potência de 2. E, finalmente, né, o último problema é a quadratura do círculo. E o problema é, a partir de um círculo, construir um quadrado de igual área com régua e compasso. Então, a solução aqui é que nós vamos mostrar que não é possível quadrar o círculo unitário, o que é equivalente a construir um quadrado de lado raiz de π, porque a área do círculo é π, né, do círculo unitário. Bem, então tome o círculo unitário com centro no 0, 0, que é construtível a partir do 0, 0, 1, 0. Né? Isso aqui é claramente construtível, é o círculo de centro 0, 0 e que passa pelo ponto 1, 0. Então, o nosso corpo inicial, o K0, é o corpo gerado por essas coordenadas, que vai ser, de novo, o Q. Se o raiz de π for construtível, então π também o seria. Então, fica aqui como exercício para vocês mostrarem isso aqui. Raiz de π construtível implica π construtível. E aí, bom, isso aqui já é um absurdo porque π é transcendente. Mas, argumentando um pouquinho mais, então, Q adjunção π sobre Q tem que ser uma potência de 2, portanto, finito, o que é um absurdo, porque isso implicaria que π é algébrico e π é transcendente. Então, com isso acabou. Mostramos os 3 problemas que não são possíveis de serem feitos com régua e compasso.